objetivo aqui essa noite é falar um pouco desse assunto que é pesado, né? Vamos falar de disciplina na igreja. É um assunto que perdeu um pouco de vigor nos últimos anos, um assunto que parou de ocupar, né, o centro das igrejas em alguma medida, mas dentro do nosso estudo das 9 marcas de uma igreja saudável, essa é a 7ª marca, que é a disciplina. Nós vamos estudar a importância, né, desse aspecto dentro da igreja, que é a disciplina. Então, que a gente possa, né, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, porque não vai ser uma tarefa fácil não. Pluga para mim aqui, meu filho, ó, esse negocinho aqui no USB aqui. Vamos orar, pessoal? Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por essa oportunidade de estarmos, Senhor Deus, podendo meditar um pouco mais na Tua Palavra. Senhor, nós clamamos para que o Santo Espírito do Senhor venha sobre as nossas vidas, trazendo a iluminação que precisamos, Pai, trazendo as convicções que precisamos receber nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, ministra ao nosso coração, Pai, para que possamos ser edificados na Tua Palavra e possamos sair daqui, Senhor Deus, preparados para exercer o ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu peço que o Senhor fale com cada um que está comigo agora, Senhor Deus, aqueles que também vão ouvir essa gravação, eles possam ser alcançados também por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deixa-me só colocar todo mundo aqui no mudo para ficar bom. Pessoal, vamos falar então da 7ª marca de uma igreja saudável, que é a disciplina. Antes até mesmo de nós começarmos, é importante pensarmos em algumas perguntas de forma introdutória, né? Para, de alguma forma, tentar introduzir esse assunto, que é um assunto espinhoso, é um assunto difícil para a igreja, é um assunto difícil em grande medida. Durante um tempo, esse assunto ficou meio relegado a segundo plano, as igrejas não falavam muito sobre ele, até porque era um assunto difícil. E esse é um erro, às vezes, ao lidarmos com assuntos difíceis, às vezes nós achamos que a melhor coisa a fazer é fugir deles. E isso não é verdade. Então, eu quero propor algumas perguntas para a gente começar essa reflexão, propor algumas perguntas para nós iniciarmos aqui a nossa aula de hoje. A primeira pergunta que eu queria propor é: devemos viver para Cristo segundo nós mesmos ou temos de prestar contas para outros? É uma pergunta retórica, a resposta, né, é muito clara, muito evidente. Nós não devemos viver para nós mesmos, mas nós devemos prestar contas para outras pessoas das nossas atitudes. Sejam lideranças, sejam outros irmãos que tenham respeito, um carinho pelas nossas próprias vidas. Então, a premissa que eu quero estabelecer nessa noite é que, como cristãos, nós não podemos e não devemos andar sozinhos, não devemos andar da forma como acharmos melhores. Então, simplesmente analisar uma situação e achar não, essa é a melhor alternativa, um crente não deve agir dessa forma. Segunda pergunta: devemos encorajar os outros de maneira positiva ou falar honestamente sobre faltas, erros, afastamento das escrituras ou pecados? A pergunta, na verdade, ela é muito técnica, eu vou tentar simplificar um pouco ela, né? A pergunta é: eu devo só fazer palavras de encorajamento e palavras positivas para o meu irmão? Ou se eu perceber algum irmão meu caindo em pecado, será que eu devo alertá-lo? Será que eu devo orientá-lo? E mais uma vez a resposta é retórica. Eu devo orientá-lo. É minha obrigação, né, não só encorajar ou falar de maneira positiva para os meus irmãos, mas também, se for preciso, eu tenho que necessariamente chamar a atenção desse irmão para evitar que ele caia em pecados ou que ele cometa algum erro que vá comprometer as escrituras. E a terceira pergunta é: diante de nossa responsabilidade com Deus, devemos tornar público estas questões? Ou seja, diante de um pecado muito grave, eu devo tornar essas coisas públicas ou eu devo guardar para mim? Só conversar com o irmão e tá tudo certo? Essas são perguntas importantes e basicamente elas vão pautar a nossa aula de hoje. Se nós estamos falando de uma marca na igreja que é a disciplina, se nós estamos falando de uma marca na igreja que é orientarmos uns aos outros com uma forma correta de obedecer às escrituras e fugir dos pecados, nem sempre esses pecados deverão ficar ocultos.
Nós tivemos aí nesses últimos dias uma discussão sobre isso, porque um pastor famoso, ele foi pego, né, em adultério, não é adultério especificamente, mas em assédio. E aí a pergunta é, eu devo tratar essa coisa de forma pública ou eu devo tratar de forma interna, só para a igreja, para não escandalizar o nome do Senhor? Qual que deve ser a minha atitude? Então, a nossa proposta nesse dia de hoje é tentar responder essas perguntas, é tentar responder esses questionamentos, tentar trazer luz a um assunto que, eu volto a dizer, é um assunto difícil, é um assunto espinhoso, talvez a gente não vai conseguir dirimir todas as dúvidas com relação a esse assunto hoje, né? Mas em alguma medida nós vamos tentar trazer luz sobre esse assunto. E como que a gente vai trazer luz sobre isso? Eu vou tentar responder algumas perguntas ligadas ao assunto, disciplina na igreja. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Toda disciplina é negativa? Toda vez que eu tenho que disciplinar alguém, ou toda vez que alguém tem que me disciplinar, isso precisa ser feito de forma negativa? Ou eu vou encarar essa disciplina de forma negativa? Mais uma vez, a resposta é retórica. Não, nem sempre, né, uma disciplina será levada para a condição de algo negativo, será colocado como algo negativo. É fato que todos nós precisamos de disciplina. Isso aí não só para as questões espirituais, não só para as questões eclesiásticas, mas também em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de disciplina. Por quê? Simplesmente porque não somos perfeitos. E a disciplina vai corrigir e ajudar a melhorar a nossa performance. Então, o que eu quero dizer para você, destacar inicialmente, a nossa pergunta foi, toda disciplina é negativa? É fato que todos nós precisamos ser disciplinados. Todos nós precisamos encontrar um ponto na nossa vida de apoio para que nós não fiquemos completamente soltos e façamos as coisas da forma como nós queremos. A prova disso são os nossos próprios filhos. A maioria de vocês é pai, se não é pai já foi filho. E você sabe que talvez quando você foi disciplinado em um tempo atrás, ou quando você tem que disciplinar os seus filhos no dia de hoje, é uma sensação muito ruim, tanto para quem disciplina como para quem é disciplinado. Porém, nós sabemos o quanto isso tem valor, o quanto isso é valioso para o nosso amadurecimento. Então, o que nós precisamos entender é que nem toda disciplina é negativa. Em nossa caminhada, durante toda a nossa vida, durante o nosso andar cristão, durante o nosso andar secular, nós vamos precisar ser inspirados, nutridos e curados. Também vamos precisar ser corrigidos e disciplinados. Então eu não posso achar que disciplina é só para trazer correção, mas ele também pode ser para trazer nutrição, para trazer crescimento. Por exemplo, se você não tem a disciplina de ter um devocional diário, se você não tem a disciplina de tirar um tempo para orar e buscar o Senhor, então você precisa de disciplina para o seu crescimento. Agora, se você está em pecado, aí você vai precisar de uma disciplina para a sua correção. Então, o ponto aqui é deixar claro para vocês que nem toda disciplina é negativa e que a disciplina tem sim alguns aspectos que são positivos. Como eu disse, às vezes é difícil, mas às vezes é necessário. E o último ponto que eu queria destacar com vocês é que o próprio Deus, ele usa a disciplina como ferramenta de aprimoramento e correção. Então, quando a gente fala de disciplina, nós não estamos falando de uma coisa que é completamente alheia à experiência humana. A experiência humana, seja ela vertical, homem com homem, seja ela horizontal, Deus com homem, essa relação, essas relações, elas vão incluir de tempos em tempos a disciplina. E o próprio Deus, ele usa a disciplina para nos admoestar, para nos exortar de tempos em tempos. A prova disso, e um texto bem contundente, dentre os vários que nós vamos ler hoje, nós vamos ler muitos textos, porque o que eu estou falando aqui, como é algo muito polêmico, eu quero tentar trazer o maior número de textos possíveis para embasar bem o nosso raciocínio. E um dos textos é esse aí. Talvez vocês do Zoom não estão conseguindo ver, mas o texto é Apocalipse 3,19. O que diz Apocalipse 3,19?
eu repreendo, Deus falando, né? E disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, o que o texto bíblico quer dizer para mim e para você? Que o próprio Deus usa a disciplina como um fator positivo, como um fator de aprimoramento para mim e para você. Então, primeira resposta, toda disciplina é negativa? Não. Inclusive, Deus se utiliza da disciplina de tempos em tempos para trazer aprimoramento, correção e crescimento para mim e para você também. Mas aí fica a pergunta, será que existe base bíblica para disciplina eclesiástica? Eu já vi que Deus disciplina, mas na igreja, será que tem alguma base bíblica? Bom, o que eu vou fazer com vocês agora é trazer robustas evidências bíblicas de que disciplina é algo que nós encontramos com bastante variedade dentro das Escrituras. E que nós devemos, e a forma como nós devemos tratar alguém que é impenitente, ou seja, alguém que simplesmente não quer corrigir sua caminhada no nosso meio. Bom, vamos começar com Hebreus capítulo 12, então se você tiver aí com a sua Bíblia, abra. Hebreus 12 é um texto longo, na verdade nós vamos ler bastante textos bem longos hoje, tá? O primeiro deles então é Hebreus capítulo 12, a partir do verso de número 4. Diz assim o texto bíblico: ora, na vossa luta contra o pecado. Então, já para iniciar a explicação do texto, o contexto que o autor de Hebreus está se referindo é um contexto de pecado. Que ele começa dizendo: na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Versículo 5. Estais esquecidos da exortação de que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaeis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que persevereis. Deus os trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha o argumento do escritor de Hebreus. Ele está dizendo o seguinte: na vossa luta contra o pecado, não se assuste se você for disciplinado por Deus, porque Deus ele disciplina os filhos. Se Deus não está te disciplinando, é porque você é bastardo, você não é filho efetivamente. Então, provavelmente aqui o escritor de Hebreus estava tentando animar aqueles irmãos que estavam sendo disciplinados pelo Senhor por conta dos seus pecados. Mas qual é o ponto aqui? Primeiro, na luta contra o pecado, a disciplina, nesse caso a disciplina do Senhor, mas veja que nós estamos falando de um assunto que está na Bíblia. Mas deixa eu seguir aqui, que vocês vão entender aí o nosso raciocínio. Versículo 9 agora. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigíamos e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão. Ops, desculpa aí que meu negócio aqui deu problema. Até perdi. Não devia estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui, irmãos, o raciocínio, ele toma corpo, ele toma forma, ele avança e ele fica muito mais denso. Olha só o argumento que o escritor de Hebreus usa. Ele fala o seguinte: que os nossos pais na carne nos corrigiam da forma como eles queriam, certo ou errado, mas o fato é que eles nos corrigiam. E aí, às vezes podiam corrigir para aproveitamento e outras vezes para não aproveitamento. Agora, olha o raciocínio dele. Deus nos corrige para o quê? Para nossa santidade, para a participação da santidade dele. Então, a correção de Deus não é sem motivo, é para nos aprimorar, para nos tornarmos mais parecidos com ele e, de alguma forma, demonstrar a sua santidade. Mas o texto não termina aí. Olha que texto rico, hein, pessoal? Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ela exercitados
frutos de justiça. Então, ele conclui dizendo aqui o texto que a disciplina, no momento em que ela é aplicada, ela realmente não é confortável. Então você, eu, quando somos disciplinados, nós não nos sentimos confortáveis, até mesmo quando nós temos que disciplinar alguém. Mas qual é o ponto? O ponto é que a disciplina pode ser ruim no momento inicial, mas ela vai produzir frutos a partir daí. Além desse texto de Hebreus, nós vamos voltar um pouquinho e analisar um texto onde Jesus ensinou isso de forma muito pungente. Olha o texto de Mateus 18, inclusive esse texto de Mateus 18, ele é importante até para a gente poder quebrar algumas interpretações erradas, hermenêutica feita de forma errada com relação às Escrituras. Nesse texto, há alguns versículos muito mal interpretados e vocês vão perceber quanto esses textos são importantes quando estamos falando de disciplina eclesiástica. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Se você pegar esse texto de Mateus 18, o que você vai perceber é que nos parece que Jesus está dando uma série de orientações para a igreja. Por exemplo, nesse texto ele vai falar da ovelha perdida, ele vai falar da dracma perdida, ele vai falar de vários aspectos que estão relacionados à vida em comunidade, à vida da igreja. E aí ele chega aqui nesse ponto, que é o Mateus 18, 15, e ele começa esse texto dizendo o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E aqui é importante que Jesus faz uso da lei de Deus, né? Porque essa citação de Jesus aqui é uma citação da lei de Deus. Mas, enfim, vamos seguir aí. Versículo 17. Se ele não os atender, quando você foi com 2, dizei-o também à igreja. Opa, perdi. Se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ao primeiro texto mal interpretado. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Está falando sobre o quê? Disciplina eclesiástica. Olha o contexto. Jesus fala o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai nele. Se ele arrepender, ganhou o teu irmão. Se ele não arrepender, vai com mais uma pessoa e questiona ele. Se ele arrepender, ganhou o teu irmão. Se caso ele não arrepender, leva para a igreja. Por quê? Aí a igreja vai considerar aquela pessoa gentil e publicano, e aqui quando a gente fala de gentil e publicano, era realmente alguém de baixo calão, da pior espécie. Né? Não era gentil e publicano, não é um elogio que Jesus está falando, não. Não é só uma outra categoria de pessoas, não. Gentil e publicano para um judeu eram as pessoas da pior qualidade. Né? Gentil era alguém que não fazia parte da aliança, como nós, por exemplo. E publicano era o cobrador de impostos, alguém a serviço de Roma, alguém a serviço do Império Romano. Então, Jesus fala: o que ligados na terra terá sido ligado no céu, o que desligado na terra terá sido ligado no céu. Outro texto mal interpretado, versículo 19. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se lhe há concedido por meu Pai que está no céu. O que é o pedido que vai ser concedido se caso 2 irmãos reunirem? O desligamento ou o fato de considerar aquele irmão gentil e publicano. Esse é o contexto do texto. Não é para fazer pedidos para Jesus, um carro novo, uma casa nova, não. Ele está falando sobre disciplina dentro da igreja. E o último versículo, também muito mal interpretado, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu estou dando anuência para o que esses irmãos estão fazendo ali em meio à igreja. Portanto, amados irmãos, o contexto que nós temos de todo o texto aqui é exatamente esse. Jesus, ele estabelece a disciplina eclesiástica dentro da igreja e nós não podemos fugir disso. Já lemos 2 textos, mas ainda vou ler um outro. Por quê?
Paulo aplicou esse ensino de Jesus na igreja de Corinto. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1. Olha o que diz. Paulo falando, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Quer dizer, o cara está cometendo pecado, aí vocês não chegam nem a lamentar, né? Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Parece que vocês não estão percebendo que vocês têm que tirar esse indivíduo do meio de vocês? É o que Paulo fala, né? Eu, na verdade, ainda que ausente na pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, olha a sentença de Paulo, irmãos, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Qual a instrução de Paulo? Vocês vão ficar aceitando esse tipo de comportamento aí na igreja? Não, por favor, não façam isso. Vocês precisam ter uma ação contundente, vocês precisam ter uma ação pungente, uma ação definitiva contra esse indivíduo. Aí ele avança um pouco agora, né, lá para o versículo 9, ainda desse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 5, ele fala assim, já em carta vos escrevi, olha só o que Paulo fala, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Paulo está falando, vocês não se associem com os impuros, mas eu não estou falando dos impuros do mundo não, preste atenção. Ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, porque neste caso teria saído do mundo. Então o que Paulo fala? Eu estou falando para vocês não se associar com o impuro, não é com o impuro do mundo não. Porque se você não for associar com o impuro do mundo, você vai ter que sair fora do mundo. Porque o mundo está cheio de impureza. Agora olha o que ele fala. Mas agora, versículo 11. Vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais, se não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Irmãos, Paulo mostrou nesse texto que esse homem estava enganando. E que para ajudar verdadeiramente esse homem que estava enganando, estava enganado, e também para glorificar Deus, então o que Paulo está falando? Primeiro, para você mostrar para esse camarada que ele está muito errado e também para glorificar Deus, você vai ter que mostrar para essa pessoa o quanto é falsa a confissão de fé dele. Ele não pode continuar professando a fé cristã, falando que é cristão, falando que está preso a uma igreja, sendo que a vida dele mostra exatamente o contrário. Então Paulo fala, para preservar esse cara, quando ele fala lá, né, preserva o espírito para o dia do Senhor, para preservar esse cara, e para a glória de Deus, para o nome de Deus não ser vilipendiado, né, Paulo está falando, adverte esse homem, se chegar o caso, até mesmo de excluir ele da chamada congregação. Mas não para por aí, irmão, já dei 3 textos, muito contundentes, muito efetivos, muito claros, mas como eu sei que o assunto, ele é um terreno espinhoso, eu ainda vou dar mais textos. Eu vou dar outros casos parecidos, porque aí você pode falar, mas isso aí foi só na igreja de Corinto, pastor. Não, em Gálatas, Paulo faz a mesma coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Agora, como? Com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também você tentado. Então, Paulo está falando, corrige, mas com amor, com brandura. E se cuida para você também não cair em tentação. E ainda mais, Corinto, os irmãos da cidade da Galácia, da região da Galácia, várias igrejas, e agora os irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 3,10. Olha só, aqui, só para você entender o contexto, indivíduos que vivem no meio da comunidade e não trabalham. Isso era um problema na igreja naquela época. Olha só o que diz. Porque quando ainda convosco,
Opa, peraí que esse negócio saiu aqui. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. Então, além do camarada não trabalhar, ainda ficava fazendo fofoca, ficava fofocando. Olha, continua dizendo, versículo 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Agora olha o 14. Caso alguém não preste obediência à palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considera por inimigo, mas adverti-o como irmão. Paulo faz duas advertências aqui. Primeiro, não se associe com esse indivíduo. O camarada quer ter uma vida completamente distinta da vida cristã, nesse caso aqui ele não queria trabalhar, então o que você faz? Você não se associa com ele. Agora, não trata ele como inimigo, mas adverte ele como um irmão, trata ele como se fosse um irmão. 4 textos, né? Já temos aqui 4 textos, ok? Mas eu ainda vou ler, 5, eu ainda vou ler mais um texto. Agora, específico de Paulo se dirigindo aos líderes. E aqui eu vou responder aquele questionamento inicial. Pastor, como que a gente faz se caso um pastor, um líder for pego aí numa situação de pecado? Paulo, levando isso em conta, mandou uma recomendação para o seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele diz. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, não aceita ninguém falar mal do seu presbítero, a não ser que tenha 2 ou 3 testemunhas que confirmem o que você está falando. Agora, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, está falando de quem? Dos presbíteros. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, o líder, né, o pastor, o presbítero, aqueles que têm posição de liderança, eles também devem ser repreendidos. É claro que tem que seguir todo um rito, né? Isso não pode ser feito por qualquer irmão, levantar lá no meio da congregação e falar, vou chamar a atenção do pastor ali, do presbítero. Não, né? Isso tem que seguir o mesmo ritual, cada igreja tem a sua forma, né, de seguir o seu rito ali, mas para o caso dos presbíteros, isso tem que ser levado a público, as pessoas precisam saber. Por quê, pastor Léo? Porque o nome do Senhor, né, pode estar sendo envergonhado por conta desse indivíduo. E pessoas podem estar sendo danificadas por conta desse indivíduo. Portanto, irmão, isso é o que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica. Eu acho que não há menor dúvida de que estamos falando realmente de um assunto muito sério, tá certo? A terceira pergunta é, o que é disciplina eclesiástica? Bom, quando ouvimos a expressão disciplina eclesiástica, deixa eu só passar isso aqui um pouquinho. A terceira pergunta, o que é disciplina eclesiástica? Sempre que a gente ouve, né, sobre disciplina eclesiástica, nós temos uma tendência a nos tornar meio defensivos. Ah, pastor, disciplina na igreja, poxa vida, esse negócio é meio complicado. Eu ouvi um termo uma vez de um irmão, ele disse o seguinte, que algumas pessoas mal intencionadas, ela usa o fato da igreja ser uma comunidade da graça para se aproveitar disso e fazer todo tipo de macaquice e ficar por isso mesmo, né? E eu tive que concordar com esse irmão. Então, sempre que a gente ouve sobre disciplina eclesiástica, causa assim um certo desconforto nas pessoas de modo geral. Algumas pessoas até dizem, né, algo parecido com isso, mas Jesus disse para não julgar. Como é que entra o texto lá de Mateus 7:1, né? Não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida que você julgar, você será julgado também, tira a trave do teu olho, né? Mateus 7 vai falar sobre isso. Como eu posso entender esses textos que aparentemente eles mostram uma contradição? Ou seja, o mesmo Jesus que fala para não julgar, lá na frente ele vai dizer o seguinte, se o irmão pecar,
considera ele gentio e publicano. Depois você vai ver Paulo literalmente mandando que aquelas pessoas que são impenitentes sumam da igreja, sejam entregues a Satanás, né? O mínimo que Paulo fala. Então, como que a gente pode criar, como que a gente pode aliar esses dois textos? De um lado, Jesus falando para não julgar, do outro lado, Jesus mesmo falando que nós devemos fazer essa tarefa de excluir indivíduos até mesmo do contato, do convívio. Bom, a gente precisa, nesses casos, irmãos, aplicar as regras hermenêuticas, as regras de interpretação do texto bíblico. Quando a gente percebe que nós temos uma aparente contradição, Mateus 18, Mateus 7, 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ter que entender qual é a proposta dos textos. Por exemplo, qual é a proposta, qual é o contexto que Jesus está usando quando ele está falando de Mateus capítulo 7. Ele está ali naquele momento do Sermão da Montanha, ele está dando vários ensinamentos para os seus discípulos. E o que Jesus fala é que nós devemos evitar um tipo de julgamento, nós devemos evitar um tipo de agressividade, de forma de abordagem arrogante, pensando que nós somos melhores do que os outros. Eu não devo me eximir de exercer o julgamento, mas eu devo julgar aquele indivíduo primeiro sem arrogância e sabendo que eu mesmo não sou melhor do que ele e que se eu não vigiar eu vou cair no mesmo pecado que ele. Quando Jesus fala, tira a trave do teu olho, para depois tira o cisco do, tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do teu irmão, Jesus está falando, cuidado que você pode ter também, e essa deve ser a perspectiva. Eu não devo me eximir de julgamento, mas eu devo fazer esse julgamento levando em conta que eu também posso, em algum momento, incorrer no mesmo erro daquele indivíduo, e que eu preciso vigiar, que eu preciso ficar atento para que eu não incorra nesse mesmo erro. Ou seja, eu não devo fazer esse julgamento com uma atitude de vingança desprovida de amor e compaixão por aquele pecador. Eu não posso fazer isso sem me compadecer daquela vida, sem demonstrar amor por aquela vida. Sendo assim, precisamos sim exercer um tipo de julgamento, principalmente daqueles que se declaram cristãos e que não são. Então, esse é o público-alvo do nosso julgamento. O texto de Coríntios, Paulo fala isso. As pessoas do mundo, Deus julga elas. Eu acho engraçado, teve uma época que foi muito comum isso, pessoas que fazem uma tatuagem nas costas dizendo só Deus pode me julgar. Que grande burrice, Porque era muito melhor ele falar assim, que os homens me julguem, mas não Deus. Por quê? Porque o julgamento de Deus, irmão, ele certamente virá. E ele virá com a mão pesada do Senhor. O julgamento do homem você pode comprar, você contrata bons advogados, se você tiver muito dinheiro, você vai escapar do julgamento dos homens. Nós vemos aí todo dia nos nossos noticiários pessoas que fogem do julgamento dos homens. Mas e do julgamento de Deus? Ninguém vai fugir desse julgamento. Então só Deus pode me julgar, é uma situação muito pior. Era melhor se falasse assim, É melhor que os homens me julguem. O que nós estamos querendo mostrar aqui, irmãos, quando a gente pergunta, por exemplo, o que é disciplina eclesiástica, o objetivo central da disciplina eclesiástica é ser capaz de mostrar que há uma distinção entre igreja e mundo e também demonstrar o que significa ser um cristão. Veja bem, a disciplina eclesiástica ela existe exatamente para nós criarmos uma linha aonde nós vamos poder medir. Isso aqui é um cristão, isso aqui não é um cristão. Isso aqui é uma postura que coaduna com as escrituras, que coaduna com o texto bíblico, e isso aqui é uma atitude que não coaduna com o texto bíblico. Portanto, amados irmãos, a disciplina ela existe para mostrar que existe uma distinção entre igreja e mundo. Talvez, a conclusão mais lógica que a gente vai chegar aqui é que o que nós devemos fazer é aprimorar a maneira como nós recebemos novos membros. Então, qual que é a proposta aqui então nesse caso? Se eu preciso fazer distinção entre quem é realmente cristão ou não, entre igreja e mundo, a igreja precisa ser destacada do mundo. A igreja precisa ser diferente do mundo. A igreja não pode ser igual. As minhas atividades, os meus eventos, os meus treinamentos, as minhas escolas, elas não podem se parecer com as do mundo. E eu não estou falando como se parecer esteticamente.
Eu estou falando se parecer em termos de conteúdo, de objetivo final. Por exemplo, se eu fosse olhar o objetivo final, humanamente falando, eu não daria uma aula sobre disciplina eclesiástica. Isso aqui afasta as pessoas. As pessoas não querem ouvir sobre isso. Mas eu não faço as minhas escolas, não penso as minhas escolas, não penso as atividades da igreja pensando no objetivo final humano, mas eu penso em ser fiel ao texto bíblico. E nós vimos que o texto bíblico está repleto de recomendações nesse sentido. Sendo assim, eu preciso fazer essa distinção entre igreja e mundo. Então, qual é a melhor forma de fazer essa distinção? É aprimorar a forma como eu recebo novos membros. Se formos mais cuidadosos no que diz respeito a como receber e reconhecer novos membros, teremos menos ocasiões de praticar a disciplina eclesiástica no futuro. Aqui é um argumento muito simples. Se eu tenho critérios maiores para admitir pessoas, é engraçado que numa participação minha no programa Bate-Papo do Pastor Cássio, a gente abordou esse assunto. E alguém mandou uma mensagem falando assim, como assim? Vocês querem escolher as pessoas para entrarem na igreja? Irmãos, não é só escolher a pessoa para entrar na igreja, não. É uma via de mão dupla. A igreja também tem que escolher, o membro tem que escolher se quer fazer parte daquela igreja também. Você como membro, você tem que saber se exatamente você está fazendo parte de uma igreja que é uma igreja saudável, que é uma igreja bíblica. Esses dias eu fui convidado a participar de um treinamento de líderes e eu perguntei isso para a pessoa que estava comigo ao telefone. Eu falei assim, mas vocês têm alguma exigência teológica para participar desse evento? Não, ele falou como se fosse uma coisa boa, né? Não, qualquer um pode participar. Então, se eu tenho um herege lá, se eu tenho alguém que considera as escrituras como ela só se torna a palavra de Deus se Jesus encontrar ela, né? Nós ouvimos essa frase há poucos dias aí de um herege, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus e que ela só é a palavra de Deus quando ela encontra Jesus. Aí sim ela se torna a palavra de Deus. Então eu vou participar do mesmo treinamento de um indivíduo como esse, quer dizer, não faz o mínimo sentido. Então qual é o raciocínio aqui? O raciocínio se eu aprimorar a forma como eu recebo e reconheço novos cristãos, eu vou ter menos oportunidade no futuro de praticar a disciplina eclesiástica. Na Igreja Nave, nós temos tentado implantar um processo de inclusão de novos membros que passa por um período de conhecer melhor tanto a igreja como o candidato à membresia. Então, a nossa proposta dentro da Igreja Nave venha. Vamos nos conhecer, você vai conhecer a igreja, nós vamos conhecer você, nós vamos ver como você entende igreja, nós vamos tentar mostrar para vocês o que nós entendemos que é igreja, nós vamos mostrar para você quais são as suas responsabilidades, quais são os seus direitos, enfim, nós vamos nos conhecer melhor. E se efetivamente daqui a um tempo, ao nos conhecer melhor, você falar assim, não, eu quero me casar com vocês, aí sim, sendo aprovado nos nossos critérios, aí você passa então a incluir e fazer parte do nosso hall de membros. Por incrível que pareça, a nossa igreja hoje ela tem 44 membros inscritos no hall de membros. Desses 44, nós temos 40 membros apenas ativos. Nossa igreja é muito pequena, é 40 membros. Por quê? Porque nós fazemos um critério para inserir pessoas. Por exemplo, estou aqui para citar um exemplo com o irmão Wellington. O irmão Wellington é querido, frequenta a nossa igreja, mas ele está num período que nós chamamos que ele está nos conhecendo, e nós estamos conhecendo ele. Daqui a pouco, ok, nos conhecemos bem, aí agora podemos passar para a próxima fase. Qual é a próxima fase, pastor Léo? É a fase onde ele vai ser inserido como um novo membro. Aí sim, aí ele vai entrar nesse hall de membros e vai ser ativo nesse hall de membros, reconhecido como membro dessa igreja. Bom, nós estabelecemos alguns passos para o indivíduo fazer parte da nossa igreja. Basicamente são 4 passos. Esses 4 passos estão ligados a 4 passos que o Tim Keller também usa lá na igreja dele em Manhattan. Eu peguei esse modelo, gostei, trouxe e estamos aplicando aqui na nossa igreja. Então o primeiro passo é venha. Ou seja, participa das nossas atividades. Não tem nenhuma atividade fechada para você. Venha participar. Participe aqui, no louvor, participe aqui, no Ministério X, Y, Z, participe da igreja, tenha acesso à igreja, conheça a igreja. Aliás, participe, venha. Segundo,
conheça a igreja. Aí a gente convida o indivíduo, ó, agora você está nessa segunda parte, participa aqui do curso Passaporte. Por quê? No curso Passaporte, nós vamos mostrar para esse indivíduo qual é a nossa teologia. O curso Passaporte é uma forma de nós mostrarmos o que é a nossa declaração de fé. Um documento com vários artigos, com várias páginas, um compêndio com as principais doutrinas que nós entendemos são doutrinas fundamentais das Escrituras Bíblicas. Inclusive, toda terça-feira eu faço um devocional sobre a nossa declaração de fé. Então a gente fala para o indivíduo aí, terceiro passo, conheça a nossa teologia. Depois, segundo passo, conheça a nossa teologia. Terceiro passo, fique. Aí sim, o indivíduo conheceu, gostou, o indivíduo participou, conheceu, né? Fez o curso Passaporte, entendeu a nossa teologia, aí nós entramos no terceiro passo, que é o fique. Aí no fique nós vamos trazer ele na frente da igreja, junto com toda a igreja, num domingo de ceia, nós vamos receber esse irmão. Aí ele vai receber ali, né, das nossas mãos, uma declaração de fé, impressa para ele poder guardar, né? Ele vai receber ali um resumo da visão da Igreja Nave, né? Como nós pretendemos trabalhar a transformação através do pastoreio e ensino. Isso aí, irmãos, o tempo passou. E aí, por último, não para aí. Nós sempre trabalhamos com 4 passos, que é cresça. Então nós levamos para a escola da nave. Por quê? Porque na escola da nave nós vamos depurar o que nós vimos no passaporte. O passaporte nós vamos passar pelo assunto. É como uma espécie de passaporte mesmo. É um documento de entrada. Mas aí depois nós vamos depurar aqueles ensinamentos ali. Aí é a escola da nave. Então, nós temos tentado implantar esses passos para, de alguma forma, tentar diminuir, né, o fato de aceitar na nossa membresia pessoas que ainda não estão preparadas para professar a fé cristã. Não estão preparados ainda para dizer com todas as letras, eu sou um cristão. E se o indivíduo não está pronto para declarar, eu sou um cristão, então o que nós falamos com ele? Convidamos ele para ele fazer todo esse processo. Porque o que nós queremos nesse caso é diminuir primeiro a incidência, né, de disciplinas depois, para a gente não ter que depois disciplinar esse irmão, e segundo, para que, e principalmente, né, talvez não, principalmente, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Então, esses são os motivos, né, o fator determinante, ou o que é uma disciplina eclesiástica, como nós devemos aplicar essa disciplina. Então vamos lá. A quarta pergunta surge agora a partir dessas colocações, é por que devemos praticar a disciplina eclesiástica? Primeiro, porque as escrituras falam que assim deve ser feito. Esse é o motivo mais óbvio, né? A recomendação do texto bíblico. Mas tem um outro motivo. Espera aí que alguém está com... existe alguém que está com o som aberto aí, viu, gente? Quem que é? Ah, Marinho. Já fechei, viu, Marinho? Então, imagine você, né? Um irmão, uma pessoa que ela é feita à imagem de Deus. Imagine agora essa pessoa sendo perdida para sempre no pecado, porque ninguém foi capaz de corrigir essa pessoa. Irmão, por que devemos praticar a disciplina eclesiástica? Claro, e o motivo mais óbvio é pela quantidade de texto bíblico que fala. Mas segundo, pensa bem você, né, sendo condenado ao inferno porque não teve um filho de Deus que falou com você, olha, isso que você está fazendo é errado. Quer dizer, não faz o mínimo sentido. Então, por que devemos praticar a disciplina eclesiástica? Para que a gente possa ajudar irmãos que não estão caminhando muito bem. E também para criarmos uma prática para que nós também sejamos corrigidos se assim fizer necessário. Não será fácil para nós sermos fiéis nessa questão de disciplina. Por quê? Porque tem muitas igrejas que simplesmente são infiéis nesse assunto. Então, hoje é difícil falar sobre isso. Por quê? Porque, por incrível que pareça, a grande maioria das igrejas, né, sei lá, 90%, 95% das igrejas, simplesmente ignoram esse assunto. Simplesmente não querem falar sobre disciplina eclesiástica. Simplesmente não querem convidar indivíduos a se retirar.
E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fica parecendo que a gente é carrasco. Sendo que esse é um assunto muito comum nas escrituras. E eu não sei por que cargas d'água, o século XX, agora o século XXI, já estamos aí, né, no início da segunda década, né? Aliás, a terceira década do século XXI, terceira ou segunda? Fechando o segundo. Fechando, não. Começando o segundo. Começando a terceira. Na terceira década do século XXI e o século XX, parece que esse assunto foi exaurido da igreja. Então, hoje, para trazer esse assunto à baila, a gente tem muito problema. Talvez você que está aí me ouvindo, está na gravação, você que está da estufa, talvez você da estufa um pouco menos, você já está acostumado com o nosso tom. Mas você do Instagram, você que está vendo essa gravação, você pode falar, nossa pastor, esse assunto é muito pesado, excluir pessoa da igreja. Mas, irmãos, isso é uma prática comum. Eu vou contar para vocês uma história. Você já ouviu o termo tradução? Você já ouviu o termo tradução? Alguém que traduz, né, um texto, por exemplo. Só que a palavra tradução, ela tem uma ligação lá no século IV. Quando, o que aconteceu? Houve um imperador que implantou uma perseguição muito cruel contra os membros da igreja. E essa perseguição consistia no seguinte: morte sumária de indivíduos que eram cristãos. Mas você podia ser isento da morte, mesmo declarando-se cristão, se você fizesse duas coisas. Primeiro, se você negasse a fé cristã e fizesse um sacrifício, né, para o imperador. Então lá nos tribunais tinha uma imagem do imperador, você tinha que acender um incenso lá para aquele imperador e declarar o imperador Quírios, senhor da sua vida. E mais, você deveria trazer, ou você ainda tinha mais benefícios do império se você trouxesse livros. Né? E naquela época, como não tinha gráfica, né, não tinha parque de impressão, parque gráfico, então era muito difícil, havia os copistas que tinham que copiar as obras, né, literárias. Qual era o ponto? O ponto é que naquele momento, muitas obras literárias se perderam simplesmente por causa dos traidores ou dos traditores, que eram aqueles que pegavam as traduções e devolviam para o império. Né? Então, o que aconteceu com esses homens? Qual foi a punição da igreja para esses homens? Esses homens foram excluídos da comunhão. Ah, pastor, mas era bom, eles já estavam com o imperador mesmo. Só que esse imperador, essa perseguição durou pouco. E essa lei acabou rapidinho. Quando o imperador morreu e acabou a lei, os traditores, né, os traidores, voltaram para o seio da igreja. Nós estamos arrependidos, querendo voltar a ser cristão. A igreja falou, não senhor, vocês entregaram todos os nossos livros lá, e agora vocês querem voltar? Não aceitaram. É claro que a gente aqui está fazendo uma análise, né? Eu não quero ser anacrônico nesse momento, analisar o que aconteceu lá no século IV. Eu estou citando esse exemplo apenas para engrossar o meu ponto e de dizer o seguinte: disciplina eclesiástica sempre houve no seio da igreja. A confissão belga, que agora eu não vou me lembrar de qual ano efetivamente mas é do século XIX, a confissão belga, ela fala o seguinte: você reconhece uma igreja verdadeira quando ela faz três coisas: prega o evangelho puro da salvação pela graça, administra bem os sacramentos, no caso batismo e ceia, e confissão belga. É uma boa confissão usada por muitas igrejas. Confissão belga dizia, e também se essa igreja pratica a disciplina eclesiástica. Século XX, século XXI, isso se perdeu e hoje nós temos muita dificuldade com isso. Olha só, qual foi a análise? Eu esqueci de passar aqui os meus slides. Qual foi a análise que o Mark Dever fez? Preste atenção, você que está aí no Zoom, você também no Instagram, sobre uma análise que ele fez sobre esse assunto e qual é o impacto desse assunto na igreja. Veja bem, abre aspas aí para o Mark Dever. Sejamos honestos, o estado das igrejas americanas hoje não é bom. Ainda que o número de membros de algumas igrejas parece estar bem, quando começamos a indagar o que representa esse número de membros, achamos os problemas. Então, qual é o argumento aqui do Mark Dever? Ele está falando o seguinte: que existe alguma coisa muito errada na igreja americana.
Eu quero pegar o exemplo da igreja americana, mas vocês vão ver que quando ele passar os números, que isso representa em muita igreja brasileira. Mas, como é o Mark Dever, ele está falando da igreja americana. Tá? Ele fala o seguinte, a igreja americana, em número, ela cresce muito. Mas quando você começa a depurar os números dessas igrejas, você vai perceber que tem alguma coisa muito errada. Então, aí ele continua dizendo, né? Ele vai, na sua citação, ele vai citar um outro cara, que é Alan Redpath, e ele fala o seguinte, Alan Redpath diz, a respeito da membresia de uma igreja típica dos Estados Unidos, presta atenção, o número de membros de uma igreja típica dos Estados Unidos, 5% do número efetivamente não existe. 10% você não acha. Ele até existe. Bom, primeiro ele fala, 5% dos membros das igrejas já morreu, foi para outro país, ele fala outro planeta, né? Literalmente nave. Não, foi para outro país, enfim, mudou, ele não existe. Os outros 10% ninguém sabe onde está. Mudou de bairro, mudou de casa, não frequenta mais aquela igreja, ninguém nem sabe onde está. Então só aí já foi 15%. 25% não frequenta a igreja. 25% simplesmente não vai. Ele fala que é crente. Eu já ouvi isso muito, gente. Ah, você é crente? Sou de qual igreja? Ah, eu sou da igreja X. É mesmo? É. E qual foi a última vez que foi na igreja? Ah, deve ter uns 2 anos. Como alguém pode dizer que é membro de uma igreja X se tem 2 anos que ele vai na igreja? O pastor Márcio Valadão dizia que se você faltou os últimos 7 cultos da sua igreja, você já está desviado. Pastor Márcio Valadão. Alguém que tem uma caminhada maior do que eu, então eu vou usar ele como referência. Mas enfim, 25% não frequentam. Olha só, 50% dos seus membros aparecem no domingo. E aqui nós podemos fazer essa aplicação para a nave. Se você fizer uma contagem de membros da nave por domingo, você vai ver um número próximo disso. Os membros, só 50% vão à igreja no domingo. Só 50%. E inclui aí muitos líderes. 70% não assiste a reunião de oração. Nesse caso eu acho que até a gente está indo bem, né? Quando a gente lança os relógios de oração, a gente tem uma participação boa, apesar de que a gente não sabe se efetivamente todos estão orando, né? Ou se tem só o nome no relógio de oração. Agora ele fala, agora que ele aperta os parafusos, ele diz assim, 90% não realizam culto doméstico. Muitos estão fazendo culto doméstico, inclusive eu estou fazendo culto doméstico na minha casa agora por causa da pandemia do coronavírus. Mas se não fosse isso, não sei se estaria fazendo culto doméstico. E não faço, não é porque não acho certo, não. É porque não tem disciplina. Não tem ninguém que cobre, não tem ninguém que fale, olha, você está errado por não fazer culto doméstico. Né? E aí ele conclui dizendo, 95% nunca compartilharam o evangelho com os outros. E nunca compartilharam por 2 motivos. Primeiro, porque não quer compartilhar mesmo, não acha que isso é importante, evangelismo é uma coisa que é só para os profissionais da igreja, ou evangeliza de forma errada, evangeliza sem falar do evangelho, evangeliza falando de Davi, de Abraão, de Moisés, das coisas grandes que fizeram, evangeliza falando que Deus pode curar o casamento, mudar a vida financeira, dar casa, carro, comida, roupa lavada, etc, etc, mas efetivamente não fala do sacrifício vicário substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, quando nós olhamos para esses dados, nós encontramos muita similaridade com a igreja brasileira. É ou não é verdade? Quando a gente olha para todos esses dados aqui que o Dever passa, nós olhamos e falamos, cara, como isso parece com a igreja brasileira. Só que a igreja brasileira nós ainda podemos acrescentar mais alguns probleminhas aí, né? Por exemplo, escândalos de pastores aos borbotões, o pastor aí que rouba, né? Até um tempo atrás nós nos orgulhávamos, né? Porque nós éramos ladrões, mas não éramos abusadores, né? Não éramos pedófilos. Pedofilia era para a igreja católica. Não, irmãos, isso era escondido. Nós estamos vendo aí muitos escândalos relacionados a pastores que abusam, roubam, a pastor que mente, pastor caloteiro, pastor que faz todo tipo de macaquice por aí, né? Além das heresias, né? Além das heresias de boca de pastor, né? Num período sério,
nós pegaremos esse cara e colocaríamos ele na fogueira da Inquisição. Tô brincando. Até que não é uma má ideia, não. Mas enfim, tô brincando. Não vamos chegar a tanto, né? Mas qual é o ponto, irmãos? Escândalo de pastor, o número de divórcios no meio da igreja, o alto consumo de pornografia, o alto número de indivíduos que são da igreja e são viciados, o grande número de desigrejados, etc, etc, etc. Tudo isso aí contribui para aumentar o nosso estado de penúria, o quadro de penúria da Igreja Mundial. A Igreja Mundial não é a Igreja Mundial do Poder de Deus, não. A Igreja Mundial é a igreja espalhada por toda a terra. Isso, irmãos, um dos motivos disso, né, é que não tem mais disciplina. Cada um vive do jeito que quiser. Está errado, ninguém diz que o outro está cometendo um erro. Sendo assim, a disciplina eclesiástica deve ser praticada para o bem de todos os membros saudáveis da igreja. Opa! Acabou a pilha, né? Não acabou, não. O trem abriu uma página aqui pra você ver. Oi? A disciplina eclesiástica, então, deve ser praticada para o bem de todos os membros saudáveis da igreja e principalmente para a glória de Deus. Contudo, preste atenção, a disciplina nunca deve ser realizada com dureza de coração, com maldade ou com vileza, mas com amor e humildade, querendo ver o bem se evidenciando. Eu quero enumerar rapidamente mais 5 motivos pelos quais devemos praticar a disciplina eclesiástica. Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. Por que eu devo praticar a disciplina? Para o bem daquele indivíduo que está em pecado. Segundo, para o bem dos outros cristãos que vão ver o perigo de se cometer o pecado. Olha aí o que o fulano passou, olha o perigo que eu estou correndo aqui também. Para a saúde da igreja como um todo. Irmãos, disciplina não é um assunto central na igreja. Assim como remédio não é um assunto central na nossa vida. Mas se estamos doentes, precisamos dele. Quarto, para o testemunho coletivo da igreja. Disciplina é um poderoso instrumento de evangelização. Sabia? Por quê? Quando as igrejas são vistas se conformando ao mundo, isso torna difícil a tarefa da evangelização. Quando a igreja e o mundo é a mesma coisa, para que ir para a igreja? Então, disciplina vai marcar uma linha, vai marcar uma divisória. Isso aqui é igreja, isso aqui não é igreja. As pessoas do mundo vão ver, isso aqui é igreja. Igreja é um negócio assim, isso aqui é mundo, né? E o último motivo, para a glória de Deus. E esse para mim é um motivo muito importante. Espera-se que os cristãos sejam santos, não por causa da sua própria reputação, mas pela reputação de Deus, né? Eu falei isso com um irmão uma vez, muito mais do que me perdoar ou perdoar ele, né? Se caso a gente tiver algum problema, é que não é a minha reputação, a dele que está em jogo, mas é a glória de Deus. Deus é o grande ofendido quando nós pecamos. Sendo assim, irmãos, nós podemos concluir, e nós concluímos dizendo o seguinte: a disciplina bíblica na igreja é apenas obediência a Deus e uma simples confissão de que precisamos de ajuda. Não podemos viver a vida cristã sozinhos. Então, disciplina eclesiástica, eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu estou obedecendo a Deus e eu estou confessando que eu preciso dos outros e eu preciso de ajuda com os meus pecados. Nosso propósito em praticar a disciplina na igreja é positivo para a pessoa que recebe essa disciplina, para os outros cristãos quando vê o perigo real do pecado, para a saúde da igreja como um todo, para o testemunho coletivo da igreja e para os de fora. Então, estou fazendo aqui um resumo daqueles motivos pelos quais devemos disciplinar, né? Para a ajuda daquele irmão impenitente, para os irmãos que são saudáveis verem o perigo que é o pecado e também para o testemunho coletivo da igreja. Acima de tudo, nossa santidade tem de refletir a santidade de Deus. Ser membro da igreja precisa ter significado, né? Ser membro de uma igreja, irmãos, hoje virou uma verdadeira bobagem, né? Eu vi um indivíduo postando, né, um vídeo, vocês devem ter visto também aí na internet, né?
postando assim, quem quer aceitar Jesus? E aí na internet todo mundo colocando, eu quero que você subir naquele monte. Tivemos aí 1000 decisões, né? Será, irmãos? Sabe qual é o problema disso? É que ser membro de uma igreja não tem significado nenhum. É só você escrever lá um texto numa pregação, você já virou membro da igreja, já participa da novidade. Não é isso, né? Mas por que ser membro de uma igreja deve ter significado? Não por causa do nosso orgulho pessoal, mas sim por causa do nome de Deus. O nome de Deus que é envergonhado quando eu efetivamente não sou igreja como Deus espera que eu seja. Então, né, eu espero ter concluído bem aí, né, essa minha aula, né, espero ter sido claro. Se vocês eventualmente tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, pessoal do Instagram, pessoal do Zoom, nosso tempo está acabando ali, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade. Pessoal do YouTube, eu vou encerrar aqui, né, se tiverem alguma dúvida também, podem nos acionar aí pelos comentários, enfim, pelas nossas redes sociais, que a gente vai tentar responder aí as perguntas que porventura possam vir a existir. Pessoal do Zoom aí, alguma pergunta?